Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma etapa do curso Fundamentos de Freios e seus componentes. Hoje nós vamos iniciar a 28ª aula. Eu gostaria de lembrar que quem puder e tiver interesse em adquirir uma apostila, que eu tenho uma apostila com 377 páginas, com vários exemplos de cálculos, atualidades na área de freios e material de fricção. Ela é muito bem ilustrada e escrita. Essa apostila ela pode ser disponibilizada agora através de pagamento de Pix, que vocês podem utilizar esse e-mail aqui, que é a chave do Pix, tá? E a hora que vocês pagarem, vocês me deixam um aviso nesse e-mail que vocês pagaram, compraram a apostila, e eu posso fazer pelo valor unitário de R$ 80. Esse valor no Mercado Livre era de R$ 100 e eu não quero pagar a taxa do Mercado Livre, então eu posso dar esse desconto aí para vocês, ok? Se puderem ajudar, se tiverem interesse para deixar isso como uma futura biblioteca para vocês no curso de engenharia ou técnico, ou mesmo se vocês têm algum interesse de conhecer um pouco mais sobre essa divisão da engenharia de chassi. Bom, na 27ª aula, eu terminei falando sobre a noção rápida sobre balanceamento de freio. Essa é uma parte muito importante do curso, porque vocês vão poder entender o que significa realmente balancear um freio. O balanceamento de freio é a determinação do percentual das forças de frenagem que são distribuídas entre os eixos dianteiro e traseiro de um veículo, de modo a se obter a condição de frenagem ideal. E essa condição de frenagem ideal é aquela onde as rodas são freadas na condição limite de aderência do pneu solo. Ou seja, o grande fator limitante é essa aderência pneu solo. Então, o que a gente procura nos balanceamentos de freio, nos testes de freio, é sempre uma frenagem antes do ponto de bloqueio, atingindo o ponto máximo de frenagem ideal do veículo, para que a gente não tenha, com o bloqueio de roda, o escorregamento do pneu e, consequentemente, às vezes, a perda de aceleração do pneu, aceleração lateral, que a gente vai ver o que acontece, e aumentando assim as distâncias de paradas. O ABS e o EBD foram justamente criados para que a gente consiga essa máxima efetivação da frenagem ideal antes dos pontos de bloqueio das rodas, tá? E o mais importante de tudo é que antes do ABS, ou seja, de qualquer forma, quando você faz um balanceamento de freio, você tem que fazer o balanceamento de freio como se o carro não tivesse ABS. Você faz todo o balanceamento para procurar as curvas de frenagem ideal sem ABS. O ABS é colocado depois no projeto, que é justamente um sistema de proteção ativa do veículo adicional, tá? Então, no caso, por exemplo, de um veículo, quando se fala de 80-20, significa dizer que o eixo dianteiro participa com 80% da frenagem total e o eixo traseiro com 20%. Esses percentuais eles podem aumentar à medida da caracterização da instalação do veículo. Por exemplo, carros com disco tambor, você não pode exigir muito balanceamento traseiro, porque o freio tambor simplex é um freio que não dá tanta efetividade de frenagem assim, como no caso de um freio a disco, que a gente viu que o fator de freio do freio a disco é linear, né? Ele não tem muitas variações como tem a lona de freio. E também as condições de carregamento. Existem, por exemplo, carros, SUVs, que podem chegar a ter um balanceamento de 70-30, ou às vezes até maior, 60-40, 65-35,
dependendo do projeto que você queira e do carregamento do eixo traseiro. E isso tudo guarnecido por válvulas, antigamente se fazia como a gente explicou, guarnecendo o sistema com válvulas, justamente as válvulas proporcionadoras, elas são colocadas justamente para você reduzir a pressão hidráulica no freio traseiro, para que você não tenha os bloqueios antecipados de roda, mesmo porque você tem todo o fator de transferência de carga quando de uma frenagem, uma desaceleração longitudinal, ok? Então vamos lá, aqui a gente vai entender muito bem como funciona tudo isso daí. A gente vai ver como são as variáveis físicas envolvidas. Neste desenho nós temos aqui uma roda e nós temos aqui o freio acoplado a essa roda. Então nós vamos analisar primeiro o que é a FF, que é a força de frenagem agindo na roda. Essa força de frenagem é dada por essa expressão, um Mi vezes N. Nesse caso é o fator de aderência pneu-solo, esse Fzinho, e o G, que é o peso do veículo em relação a essa roda, ok? O que é, na realidade, esse RR aqui? Esse RR é chamado raio dinâmico do pneu, ou raio de rolamento. E a gente tem que entender que grande parte dos fabricantes de pneus, eles têm isso tabelado. Então, cada pneu tem um raio de rolamento. Então, se você pegar um pneu 17570 R13 ou 185 60R14, R15, a gente tem como 185 é o total da banda do pneu, o R13 é o diâmetro da roda, é o diâmetro interno desse pneu, o diâmetro da roda, que hoje em dia a gente tem pneus de até 22 polegadas em alguns carros, e até mais, né, nesses carros esportivos. E esses pneus com grande diâmetro, essas rodas com grande diâmetro, elas têm que ser colocadas dessa forma, não só como uma condição estética, mas sim, na realidade, porque ela tem que compreender a instalação de um freio de diâmetro muito grande. Um freio onde você tem um raio efetivo do disco de freio extremamente grande, porque quanto maior o raio efetivo, a gente vai ver que maior o torque desse freio, ok? E a gente tem que entender também que quando a gente faz toda uma modificação, muita gente, por exemplo, tira um carro originalmente montado com aro 15 e vai lá e coloca uma roda de aro 17, 18, até mais, 20 polegadas. Então, o raio de rolamento, que é a montagem do pneu na roda, ele tem que compreender exatamente o mesmo valor de uma roda que tem um pneu, um aro 15 com um pneu de altura 55, se você passar esse aro para 17, essa altura desse pneu tem que passar para ser 45. Então, mantendo-se esse raio de rolamento final é o fator importante, porque daí você não altera as condições do freio e nem de frenagem da roda, ok? Então não é simplesmente, pessoal, fazer as modificações para deixar o carro bonito e você perder força de frenagem. Tem que entender muito bem. O que é então o torque de freio ou a força de frenagem da roda? A força de frenagem da roda é dada pelo peso nessa roda do veículo, o fator de aderência e esse raio de rolamento, que também é conhecido como raio dinâmico do pneu, circunferência dinâmica e tudo mais, o nome não importa. Mas isso existe e é tabelado, ok? Vocês acham com facilidade esse fator. E ele entra em todos os cálculos, por isso da importância dele. Agora a gente vai fazer a mesma análise, analisar da mesma forma, intrinsecamente, o que acontece no freio. Então, a força de frenagem agindo no freio. A força agindo no freio de frenagem é essa força de acionamento, N, a normal,
que é a força que sai do cilindro de roda de um caliper ou do cilindro de roda de um freio a tambor, e que aperta a pastilha contra o disco de freio ou então a lona de freio contra o tambor, vezes o coeficiente de atrito dos pares de contato. E que são pares de contato? No caso do caliper, a pastilha e um disco, e no caso de um tambor, a lona e o tambor, ok? O torque de frenagem ou o momento do freio, o torque do freio ou o momento do freio, desculpa, é a força de frenagem no freio vezes esse raio, que no caso de disco de freio é o raio efetivo, que a gente já viu como ele funciona, e no caso de tambor de freio é o raio do tambor. Então, se a gente pegar N, a força aplicada, a força de tensionamento, aqui Fs, F3, raio do disco, que é o raio efetivo, o raio do tambor, e o coeficiente de atrito da pastilha do disco e da lona no tambor. No equilíbrio, o que é o equilíbrio? É que esse torque de freio ele tem que ser igual ao torque da roda. Então, o momento do frenagem do freio é o momento de frenagem da roda. Isso na condição de equilíbrio. Porque quando este torque suplanta este torque da roda, você tem os bloqueios antecipados do pneu, ou seja, você queima a borracha. E não é isso que nós estamos querendo, nós estamos querendo o equilíbrio, a condição de frenagem ideal. Igualando-se então essas duas expressões aqui, que uma é mi vezes n vezes r e a outra expressão é G vezes F vezes R, que é o raio do rolamento, a gente chega aqui, peso na roda, peso do veículo, peso total do veículo na roda, o raio dinâmico, dividido pelo raio de efetivo, que no caso do disco ou do tambor, é raio do tambor, e aqui raio efetivo no disco, fator de aderência pneu-solo e o coeficiente de atrito dos pares de contato. Entendido até agora? Ok. Vamos analisar o torque, o momento de frenagem do veículo. O momento de frenagem do veículo, que é aquele momento de frenagem da roda, o fator limitante da força de frenagem, ou limite de frenagem, ou travamento das rodas, é dado pela aderência pneu-solo. Ou seja, você não pode suplantar a aderência pneu-solo. Você não pode suplantar. Então, a gente vê, por exemplo, carros de alta performance, onde a desaceleração longitudinal chega às vezes 1,5 de G, 1,5 vezes a aceleração da gravidade. A gente sabe que tem carros que dão isso, Porsche dá isso, a Ferrari dá isso, o Bugatti dá isso, desacelerações superiores a G, 1,5 G, uma Fórmula 1 dá 4,5 G. Aí você vai me dizer, tá, e como é que isso funciona? Acontece o seguinte, o solo, a gente tem um atrito do solo, dependendo do pavimento. Mas como a gente não pode garantir esse atrito do solo nesse pavimento, numa pista de corrida eles emborracham, na realidade, aquela volta que os caras dão na Fórmula 1 para emborrachar a pista, é para justamente aumentar a aderência do solo. Mas nas nossas estradas, o nosso asfalto, ele tem um nível de F, de aderência, que é basicamente 0,8, 0,9, não passa muito disso nas condições secas, a gente vai ver. Então, como é que eu posso garantir que eu vou ter desacelerações maiores do que G? É com esse bichinho aqui, ó, com o tal do pneu. São pneus especiais. Não é à toa que, por exemplo, tem carros onde um pneu dele custa 10 pau, né? Se você for ver um pneu de aro 22 para esses carros de alta performance, é um pneu de 10 pau, meu. É um pneu muito caro. Por quê? Porque ele tem todo um tratamento especial na borracha e tudo mais para aumentar cada vez mais a aderência dele com o solo. Agora a gente vai ver o torque de frenagem ou o momento, né? O torque do freio. Nós vimos o torque da roda e o torque do freio.
A força de frenagem no freio, gerada através dos contatos pastilha disco colono tambor, vamos analisar a pastilha disco, ela está diretamente ligada ao coeficiente dos pares de contato. Então, isso significa o quê? Que esse torque de freio, ele não deve suplantar o torque de frenagem da roda. Porque a hora que ele suplanta, ele ocasiona o quê? De novo, os bloqueios. Então, a gente tem que, quando desenvolve uma pastilha de freio, você não pode só, única e exclusivamente, pensar no coeficiente de atrito. Ele tem que ser muito bem balanceado, com todas as condições de projeto, com o pneu que vai ser utilizado no carro. Por isso que o pessoal faz vários e vários exaustivos testes para determinar um tipo de pneu para aquele veículo que está sendo lançado. E os fabricantes trabalham muito seriamente em cima disso. Por isso que eles fazem os testes de aquaplanagem, os testes de frenagem, calculam toda a distância de parada, as forças de atrito. Outra coisa que é muito comum hoje em dia, a gente vê pneus que são chamados de eco, ou seja, pneus onde a função dele, além de garantir a aderência pneu-solo, ele também garante o fato de que ele proporciona uma economia de combustível ao rodar. Mas esse balanceamento tem que ser muito bem feito, porque você não pode ter um pneu que simplesmente derrube a aderência pneu-solo para ele não gastar muito combustível e também ele não proporcionar a desaceleração necessária quando numa emergência. Então o pessoal procura no balanceamento dos nossos carros de rua acelerações até 1G, ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Mas na realidade os caras trabalham com 0,8, 0,9, porque é isso que a gente consegue aí com as pastilhas de freio de mercado, de montadora, é isso que a gente consegue com as características de aderência de pneus e tudo mais, ok? Então vamos para frente que tem muita coisa. Esse gravura aqui, essa pintura, porque isso daqui eu peguei de um fabricante de freio há alguns anos atrás, quando eu estava ainda na ativa, isso daqui dá uma completa noção de como funciona todas o equacionamento e as variáveis físicas envolvidas. Desde quando você coloca o teu chulé no pedal de freio e que você tem a força de frenagem do driver, do motorista, que se aplica aqui uma determinada força de aplicação nessa alavanca no pedal do meio do teu carro. E aí você tem já fatores de multiplicação da alavanca, aí tem a força de entrada no booster e a gente viu que através da área, das diferenças de pressão atmosférica pela depressão que é coletada pelo coletor de admissão, que é gerada pelo coletor de admissão, em relação à área desse diafragma, você tem uma FB, uma força de booster. Tem booster de 7, 8, 9 polegadas de diâmetro, então eles têm cada um deles uma força B, força de multiplicação do booster, que eu disse didaticamente que é 1:5, mas pode variar dependendo do fabricante. Mas a gente considera 1:5. Então você já tem essa multiplicação aqui 5 vezes, que é a força de entrada, de saída do booster e entrada no cilindro mestre. Esse cilindro mestre guarnecido pelo fluido de freio, existe aqui então 2 pistões, 2 circuitos, um circuito primário e um circuito secundário, ou a diagonal, roda dianteira direita e roda traseira esquerda, roda dianteira esquerda e roda traseira direita. Bom, de qualquer forma, 2 circuitos. Aí o que acontece? Aqui é força em relação à área do cilindro mestre gera o quê? Pressão de fluido de freio que se transmite através da tubulação, certo? Por vasos comunicantes. E essa pressão então entra no cilindro de roda do calibre. O cilindro de roda tem o quê? Um diâmetro, πd2/4. Então o que significa isso? Uma pressão entrando no diâmetro gera-se o quê? O clamping, a força de acionamento. Força normal aqui.
Força normal que empurra essa pastilha contra o rotor, o disco de freio, através do nível de atrito dos pares de contato do disco, da pastilha de freio e do disco de freio, você tem então a força de frenagem. A gente viu que tem uma força normal e uma força de atrito aqui, a gente viu nas aulas passadas. E aí você tem o que aqui? Exatamente o raio efetivo do disco de freio, que é onde você tem o centro da massa da pastilha pegando exatamente no disco de freio, na pista de atrito. E aqui você tem o que então? O torque do freio. E esse todo grandalhão aqui, o que é? O raio de rolamento, o raio dinâmico do pneu, que com essa força de acionamento em função deste raio dinâmico, você tem o torque de frenagem. Então você tem o torque de freio, o torque de frenagem, que quando ele se engala no equilíbrio, gera-se então o braking force, que é a força de frenagem. Através do quê? Da adesão do Fzinho, que eu falei que é coeficiente de adesão do pneu solo, coeficiente de atrito pneu solo. Legal isso daí, né? Isso aí vocês guardem, porque tenho tudo na apostila. Porque isso é todo o equacionamento que vocês precisam entender. Bom, a força do frenar, essa é a parte mais importante que eu peço que vocês realmente leiam e decorem isso daí. A força de frenagem do freio, ela pode ser igual, maior ou menor do que a força de frenagem da roda, como a gente viu, dependendo do fator de aderência pneu-solo. Ela só não pode suplantar a aderência pneu-solo. Olha lá, para que a gente possa ter a condição de frenagem otimizada, ou mesmo ideal, a força de frenagem do freio somente poderá ser igual ou menor do que a força de frenagem da roda, uma vez que o coeficiente de atrito pastilha, disco e lona tambor suplantar a aderência do pneu solo, a gente tem o bloqueio das rodas e a perda de eficiência dos freios. Então, isso é o fator mais importante para que você tenha que guardar como funciona todo esse questionamento do balanceamento de freio, tá bom? Bom, pessoal, eu fico por aqui nessa 28ª aula. Eu espero que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, dá um likezinho para a gente incentivar. Eu não tenho visto muito likezinho, mas tudo bem. Cabe a cada um gostar ou não, tá bom? E se vocês tiverem interesse de adquirir a minha apostila, me dá um toque naquele e-mail que é também a chave Pix. Dá um toque que você fala, olha, eu já comprei a apostila, que eu mando eletronicamente no teu e-mail para você, tá bom? Vocês vão gostar, é uma apostila muito bem feita, eu demorei muito tempo para fazer ela. Esse mesmo curso eu dava na SAE Brasil, ok, pessoal? Obrigado, tudo de bom para vocês e fiquem com Deus.